Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre fé com obras, tá? O que acontece, gente? O que eu quero dizer nesse vídeo? Deus, ele pediu para eu enviar uma mensagem para vocês, para falar que nós, quando estamos no caminho dele, nós não devemos ter só a questão da fé. Porque fé, gente, qualquer um fala, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu sei da existência deles. Mas, muitas vezes a pessoa só tem a fé mesmo, a pessoa só acredita na existência, mas não faz nada para agradar ao Senhor Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E para que a gente possa agradar mais ao nosso Senhor Deus Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, além de acreditar neles e ter fé neles, nós temos também que ter as nossas obras feitas, tá? Porque, gente, nós devemos seguir os dois maiores mandamentos de Jesus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, tá? Então, o que acontece? Nós devemos, através destes mandamentos, fazer obras para com Deus e obras para com o nosso próximo. As obras para com Deus é nada mais, nada menos que se quebrantar diante dele, jurar fidelidade e lealdade a ele, se apartar das coisas do mundo, tá? Deixar de lado os desejos da carne. Nós temos também que ter muita oração, jejum. Nós temos que sempre buscar a sabedoria e o ensinamento de Deus através da palavra que está na Bíblia, né? Da verdadeira palavra de Deus, tá? Nós temos também, gente, que não colocar nada no lugar de Deus. Só ter Deus ali acima de tudo e de todos na nossa vida, tá? Deus, ele tem que ter um lugar único em nossa vida, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E impedir de colocar outras coisas, né, ou pessoas no lugar de Deus, tá? Deus, ele tem que ser único e exclusivo na nossa vida. E nós temos também que demonstrar que temos dependência dele, porque sim, gente, somos dependentes de Deus, tá? Então, quando nós mostramos dependência dele, aí que a nossa fé aumenta mais ainda. Então, nós temos que fazer tudo para agradar a Deus, tá? Principalmente seguir todos os mandamentos, tudo que está na Bíblia, tá? Principalmente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E daí, gente, tem uma outra obra, né? A segunda maior obra que a gente tem que fazer, que é a obra para com o nosso próximo, né? Que é ajudar o nosso próximo. Nós não só ajudamos financeiramente, porque só ajudamos financeiramente o nosso próximo quando temos condições. Mas se não temos condições de ajudar financeiramente, nós podemos acolher o nosso próximo, nós podemos ensinar a palavra de Deus para o nosso próximo, ensinar o caminho da salvação, né? Para que a pessoa saia do caminho da perdição e vá para o caminho de Deus e encontre a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo, né? Nós podemos falar palavras de consolo. Se o nosso próximo estiver com algum problema, nós podemos ajudá-lo também com palavras de consolo. Nós podemos ajudar também com oração pelo nosso próximo, pela cura do nosso próximo, para que o nosso próximo possa superar as dificuldades, né? E conseguir a solução dos problemas dele. Então, a gente pode não só ajudar financeiramente, porque nem sempre a gente tem condições para isso, mas a gente pode ajudar com a palavra de Deus, com oração e com palavras de conforto, tá? Acolhendo o nosso próximo, né? E se caso o nosso próximo precisar de uma visita, né? Caso ele esteja com algum problema de saúde ou com qualquer tipo de problema, nós irmos até o nosso próximo, visitar ele, né? E ali prestar uma ajuda para ele, seja qual for a ajuda. Toda ajuda é muito boa, gente. Toda ajuda é edificante, né? Toda ajuda, ela é uma luz no fim do túnel, tá? Então isso é muito importante, tá bom? Então, gente, eu vou ler aqui para vocês em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26, que diz o seguinte:
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar a seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então aqui diz, gente, que a fé sem obras, ela é morta. Para a gente demonstrar a fé em Deus, nós precisamos também das obras, porque você vê que aqui fala que a fé com as obras, a fé ela chega a ser aperfeiçoada, né? Então nós precisamos das obras para que a nossa fé em Deus seja aperfeiçoada, tá? Não adianta chegar e falar que crê em Deus, que crê em Jesus, mas não faz nada para agradar a Deus, pelo contrário, faz muitas coisas para desagradar a Deus, né? Não segue os mandamentos que Jesus ensina aqui na Bíblia, não segue a palavra de Deus, não quer orar, não quer jejuar, só vive pelos pecados da carne, só vive das coisas do mundo, né? Não faz nada para agradar a Deus. E em outro caso também, gente, vê o seu irmão ali precisando de ajuda, o seu próximo precisando de ajuda, e daí tem condições de ajudar, mas não quer ajudar, não se importa com o sofrimento alheio, não se importa com os problemas alheios, não quer saber de nada, né? Então, gente, pessoas assim, não adianta falar que crê em Deus e não faz nada para agradar a Deus, não faz nada para fazer com que o seu galardão esteja maior ali junto com Deus, né? Não faz nada para juntar os tesouros no céu, né? Então não adianta falar que tem fé se não faz nada por Deus e não faz nada pelo próximo, né? Porque aqui também diz, gente, que até os demônios falam que creem em Deus, até os demônios creem em Deus, mas nem por isso eles obedecem a Deus e faz coisas boas para os seres humanos que estão aqui nessa terra. Pelo contrário, né? Você vê que os demônios eles só querem perder as almas, só querem fazer com que as pessoas vão para o caminho errado, que as pessoas se afastem do caminho de Deus, né? Levar as pessoas para a perdição, levar as pessoas para a condenação eterna, né? Então, gente, se nós podemos ajudar aos outros, por que a gente não pode fazer por onde ajudar? Se nós podemos fazer por onde agradar a Deus, fazer coisas para Deus, por que a gente não vai fazer, né? E ajudar ao próximo, gente, lembrando que ajudar ao próximo também está agradando a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só, gente, que a gente tem que tomar cuidado com a questão da ajuda, tá? É isso que eu vou pontuar aqui para vocês. Porque tem pessoas que realmente precisam de ajuda, tem pessoas que realmente precisam ali de uma pessoa para auxiliar ela, para ajudar ela em alguma coisa, né? Mas tem pessoas, gente, que elas não querem ajuda, elas querem se aproveitar do outro. Tá? Então isso tende a vir mais na questão financeira mesmo, né? Tem pessoas que gostam de sugar o outro, gostam de se aproveitar do outro, gostam de tirar vantagens, ganhar benefícios através do outro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá bom? Toda vez que formos ajudar alguém, nós precisamos pedir
a orientação de Deus, nós precisamos pedir o discernimento de Deus, tá? O direcionamento de Deus para ver se realmente a pessoa que iremos ajudar, ela merece ajuda, ou se essa pessoa ela só quer te trazer problemas e tirar vantagens e benefícios com isso, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? A questão também das obras, gente, nós temos que fazer as obras em oculto, tá? Nós temos que fazer as obras, não é porque a gente quer se aparecer, porque a gente quer reconhecimento de outros seres humanos. Nós temos que fazer as obras para ter o reconhecimento dos céus, reconhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que fazer de coração e não porque a gente se vê numa obrigação de fazer, tá certo? Porque não adianta nada você ir lá ajudar o seu próximo e daí você querer se aparecer, querer filmar, tirar foto, querer postar nas redes sociais que você ajudou aquela pessoa, né? Ou fazer alguma coisa para Deus, né? Fazer ali uma oração, jejum e fazer um devocional para Deus e depois ficar lá na rede social se aparecendo. Ai, gente, como que eu faço meu jejum? Ai, gente, como que eu faço meu devocional para Deus? Ai, gente, como que eu faço a minha oração para Deus? E não sei o que. Sabe aquelas pessoas que fazem aqueles negócios de rotina, mostrando que são super cristãs, que fazem que tem tempo para devocional, que tem tempo para jejum, que tem tempo para oração, e ficam lá se aparecendo com aquelas rotinas delas lá, né, acordando 4 horas da manhã. Já viram essa rotina? Gente, tudo que nós formos fazer para Deus, vamos fazer em oculto. Jesus, quando ele precisava fazer a oração para Deus, ele fazia em oculto. Tá? Teve a questão, né, que ele se isolou no deserto durante 40 dias, né, que ele até foi tentado pelo inimigo, né? Então, Jesus, ele estava isolado, ele não estava fazendo tudo aquilo para se aparecer, ele não estava fazendo na frente das pessoas, ele tinha se isolado no deserto para poder fazer esse jejum de 40 dias. Ele se isolava para fazer a oração, né? Toda vez que ele precisava fazer oração. Então, tudo que Jesus fazia, até ajuda para as pessoas, Jesus falava para as pessoas não ficarem falando que foi ele que fez, mas as pessoas, por gratidão a ele, por simples e espontânea vontade, elas iam pela boca delas e exaltavam o Senhor. Não foi porque o Senhor pediu, vai lá e fala para todo mundo que eu te ajudei, ó. Fala que eu, me dá o crédito. Não, ele não fazia isso. Ele fazia tudo em oculto, tudo dele era em oculto. Até Jesus fala, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então é isso que a gente tem que aprender, tá? Toda vez que formos fazer algo para as pessoas, que a gente não faça por uma simples obrigação ou porque nós queremos o reconhecimento humano. Nós temos que fazer de coração para termos o reconhecimento de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o reconhecimento do nosso Pai que está lá no céu é muito mais valioso do que o reconhecimento humano, tá? Aqui, gente, na Bíblia, fala sobre a pequena oferta da viúva pobre, que está em Lucas capítulo 21, que eu vou ler aqui para vocês. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Então, gente, o que acontece? Você vê, né? Jesus, ele estava vendo, né? Lá perto da igreja que tinha lá, né? Do templo, né? Quer dizer, do templo que tinha lá. Os ricos colocando todas as riquezas que eles tinham, se amostrando, colocando todas aquelas coisas aradas, né? Aquelas riquezas todas para o templo. E daí chegou aquela viúva, né? Chegou uma viúva que não tinha tanta condição e ela pegou as 2 únicas moedas que ela tinha e colocou ali. E quem que verdadeiramente estava juntando tesouros no céu, ajudando de coração, ajudando ali por amor a Deus? Era aqueles ricos que estavam ali se ensoberbecendo, se exibindo no exibicionismo, colocando todas aquelas riquezas ali? Ou foi aquela viúva que deu as 2 únicas moedinhas que ela tinha
Claro, né, gente? A viúva. E Jesus reconheceu isso dela, né? Jesus viu que essa mulher, ela ajudou de coração, de amor, né? De verdadeiro amor ao Pai que está lá no céu. E com certeza, essa viúva, ela receberá sua recompensa que virá do céu, né? Que virá diretamente do Senhor Deus Pai, nosso Senhor Jesus. Né? Essa mulher é muito abençoada. Então, o reconhecimento não veio dos ricos lá, exibicionistas. Esse reconhecimento dos céus veio para a viúva, que pegou todo o sustento que ela tinha e deu por amor a Deus, né? De coração mesmo, sem exibicionismo, sem querer se aparecer, né? Então é isso que a gente tem que pensar também, tá bom? E tem a questão também, gente, que toda vez que formos ajudar as pessoas, nós não podemos esperar algo em troca, tá? Muitas vezes, nós seres humanos, como somos orgulhosos, né? Como temos aquela parte vaidosa do nosso ser, nós achamos que quando ajudamos as pessoas, essas pessoas devem algo a nós, né? Toda vez que uma pessoa precisa de um dinheiro, que realmente, né, precisa de um dinheiro, nós vamos lá, nós não damos aquele dinheiro para a pessoa, nós emprestamos aquele dinheiro para a pessoa porque a gente quer de volta. Né? Então, tudo que a gente faz para os outros, nós esperamos receber algo em troca. E na verdade, gente, quando a gente ajuda alguém por amor, de coração de verdade, nós não devemos querer algo em troca, tá? Porque através dos olhos de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, isso é errado. Isso não pode acontecer, tá? Porque nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo vaidosos, orgulhosos de fazer algo para os outros, esperando que os outros façam algo em troca para a gente. E muitas vezes, gente, quando a gente ajuda alguém, a gente pode se deparar lá na frente com uma ingratidão dessa pessoa, porque amanhã depois pode ser a gente que precisa e a outra pessoa que a gente ajudou não vai querer ajudar, né? Então, para que a gente evite essa questão também, né, de frustração, de se sentir frustrados quando a gente precisar e a pessoa não quiser ajudar a gente precisa ajudar o outro sem querer nada em troca, porque daí, gente, a questão da recompensa não vem do ser humano, a questão da recompensa vem de Deus, tá? Vem de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que nós, toda vez que nós estamos fazendo alguma coisa boa, nós estamos juntando tesouros no céu, nós estamos agradando a Deus, tá? Então nós precisamos ajudar as pessoas por amor, de coração, sem querer que as pessoas sejam obrigadas a nos dar algo em troca, tá? Aqui, gente, no capítulo 6 de Lucas, versículo 27 a 36 diz o seguinte: Mas a vós que ouves digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que tiver, e ao que tomar o que é teu. Não lhes tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, olha só, gente, fala, né, que Deus, Ele é bom até para os ingratos e maus. Então, que devemos ser misericordiosos, assim como Deus é misericordioso, tá? Então, gente, aqui fala, né, que nós não podemos fazer algo para as pessoas esperando receber algo em troca, tá? Nós devemos pagar o mal com o bem,
tá? Por mais que a gente tenha ajudado alguém e a pessoa foi ingrata com a gente, que quando a gente precisou dela, essa pessoa, ela não nos ajudou, mesmo assim, nós não devemos ficar tacando na cara dela, né, tacando na cara da pessoa, ah, mas eu te ajudei e agora que eu preciso você não me ajuda. A gente não pode ser desse jeito, tá? Nós devemos fazer algo para as pessoas de coração, por amor, de verdade, sem querer nada em troca, tá? Então, nós temos que sempre querer receber o reconhecimento dos céus, de Deus, de nosso Senhor Jesus, e não das pessoas, né? E quando a gente estiver precisando de ajuda, né, algum dia, a gente precisar de ajuda, tiver algum problema, nós não devemos esperar que os outros venham como super-heróis para nos salvar. Porque o ser humano, gente, infelizmente, ele é ingrato, ele é egoísta, né? A gente não pode ficar esperando que o ser humano seja um super-herói para vir nos salvar, porque se a gente for pensar desse jeito, se a gente estiver se afogando no poço, a gente vai morrer ali, porque o outro ser humano não vai querer saber disso, né? Muitos seres humanos não se importam com os problemas dos outros, mas Deus se importa. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, nós precisamos pedir primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos primeiramente ir ao encontro do reino dos céus, tá? Porque daí todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Então, gente, pela misericórdia de Deus e pela ajuda de Deus, com certeza Deus trará os seus servos fiéis, seus servos amorosos e caridosos, para vir ao nosso encontro, para nos ajudar quando a gente precisa, né? Deus, além de fazer coisas assim impossíveis acontecer na nossa vida, fazer muitos milagres na nossa vida, Ele também encaminha pessoas, servas de Deus fiéis, para também nos ajudar. Não só a questão financeira, porque a ajuda não é somente financeira, mas é ajuda de acolhimento, ajuda com a palavra de Deus, ajuda com uma oração, uma ajuda com uma palavra de conforto, né? Então, Deus, ele é amoroso, Ele é carinhoso, então Ele sempre tem uma solução para os nossos problemas, tá? Então, toda vez que tivermos condições de ajudar alguém, vamos ajudar sem querer nada em troca, tá bom? A única recompensa que a gente vai receber, que a gente quer receber de verdade, é a recompensa que vem de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aqui, gente, eu separei uma palavra que é em Mateus capítulo 25, versículo 34 a 40, que diz o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, gente, olha só, né? Se você faz algo para o seu próximo, você está fazendo para Jesus. E isso é muito precioso aos olhos de Jesus, né? Então, gente, toda vez que você vê alguém ali, seu próximo, precisando de ajuda, precisando de um acolhimento, precisando de alguma coisa, o que for, gente, se você tiver como ajudar, ajude, tá? Se você tiver dinheiro, ajude o seu próximo, né? Dê roupas, dê vestimentas a ele, dê o que comer a ele, né? Ajude no que for, gente, no que for. Se você tiver realmente condições financeiras para isso, ajude sim, tá? Se você tiver condições espirituais, né? Se você tiver adentrado a palavra de Deus, fale com seu próximo. Se você vê seu próximo ali perdido, né? Dentro no mundo de pecados, com problemas emocionais, espirituais, com problemas psicológicos, vá lá até ele.
dê uma ajuda para ele, dê uma palavra de conforto, utilize a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus para ele, tá? Dê um direcionamento para o seu próximo, ajude o seu próximo com oração, faça o que for para o seu próximo, ajude ele, né? Ajude mesmo, sabe? Se você tem condições de ajudar, ajude, né? Ajude no que for, qualquer ajuda é muito importante, tá? Porque você não está fazendo somente para o seu próximo, você está fazendo isso principalmente para o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele sempre ajudava as pessoas, ele nunca teve acepção de pessoas. Jesus, ele sempre ajudou as pessoas, independente do que elas sejam ou deixaram de ser, tá? Jesus, quando ele via alguém precisando de ajuda, ele ia lá e acolhia, ajudava, né? Então, que nós possamos ter esse coração bondoso e caridoso de Jesus, que quando a gente vê algum do nosso próximo, alguém do nosso próximo passando por alguma dificuldade, por algum problema, vamos lá ajudar, tá? Vamos ajudar sim, tá? Não vamos recusar ajuda para ninguém não, tá certo? Tá certo, né, gente? Que tem gente que a única coisa que quer é se aproveitar. Então, desses daí a gente tem que ficar meio espertos, né? A gente sempre tem que pedir o direcionamento de Deus para ver se realmente a pessoa, ela realmente merece ajuda, se realmente ela está necessitando de ajuda, ou é somente por uma questão de benefícios e vantagens e uma questão de querer se aproveitar de alguma coisa, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Essa diferenciação das coisas. Mas se realmente a gente vê alguém ali precisando de uma ajuda, independente do que ela seja, vamos ajudar, gente. Porque a gente não está fazendo para o ser humano, nós estamos fazendo para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fazemos para Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o céu fica em festa, Deus, ele fica muito alegre, né? A gente alegra o coração de Deus, a gente alegra o coração de Jesus, né? E principalmente, né, gente, quando a gente prega a palavra de Deus e alguém que estava ali em pecado voltou para o caminho de Deus, ou quem estava desviado voltou para o caminho de Deus, nossa, aí que o céu fica em festa mesmo, porque é mais uma ovelha perdida que voltou para o seu rebanho, né? Então, gente, vamos fazer de tudo para ajudar o nosso próximo, tá? Porque Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, eles se alegram com isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.